Se a pornografia está impedindo você de viver os propósitos de Deus, se você quer servir a Deus com a sua vida, mas a pornografia tem sido um obstáculo que está difícil de transpor nesse desafio, fica comigo até o final dessa live aqui. Aqui é o Miguel, da Jornada Livre da Pornografia, live 031. O tema de hoje, como eu falei, é os propósitos do cristão versus a pornografia. Então hoje você vai conhecer os dois propósitos da vida cristã, vai entender por que a pornografia é tão nociva a essa realidade, ao cumprimento desses propósitos, e também vai descobrir como reverter essa situação. Para quê? Para que você possa abrir caminhos para uma vida marcada pela liberdade. É isso que a gente está aqui atrás de viver. A gente não está aqui somente para ser livre de um vício, livre de um mal. Não, a gente quer ser livre da pornografia para a gente viver uma vida em liberdade, para a gente poder viver os propósitos de Deus na nossa vida. Então vamos ao conteúdo de hoje. Primeiro, os dois propósitos da vida cristã. Os dois propósitos da vida cristã. Quero saber de vocês. Você tem clareza sobre qual que é o seu propósito? Você já parou para refletir sobre isso? Já pensou sobre qual que é o propósito que Deus tem para a sua vida? Essa é uma pergunta muito importante. E alguns cristãos vão responder que o seu propósito é, por exemplo, fazer missões na África, é fazer missões em outros países, é levar a palavra de Deus para outras pessoas. Outras pessoas vão dizer que o seu propósito é cantar louvores a Deus na sua igreja local. Outras vão dizer que é pregar a palavra. Outras vão dizer que é ter uma família, que é cuidar dos filhos, que é cuidar da sua esposa, do seu marido, cuidar dos seus avós. Outras pessoas vão entender que o seu propósito é, por exemplo, ajudar pessoas por meio da sua profissão, como médico, por exemplo, nesses tempos que a gente vive, de tantas dificuldades com a pandemia. O meu propósito é servir as pessoas com a minha profissão. E isso é uma pergunta muito importante que cada um de nós precisa refletir. Mas eu quero que você saiba que a Bíblia mostra pra gente de forma muito clara que todo cristão tem dois propósitos. Todo cristão, você que está aqui comigo ao vivo, você que está vendo a gravação desse conteúdo, todos os cristãos têm dois propósitos. E a gente encontra esses dois propósitos lá na passagem de Mateus, capítulo 22, versículos 36 a 39. Mateus 22. Jesus tinha sido questionado. Perguntaram para ele assim: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? O que a gente deve fazer? Qual é o nosso propósito? E aí Jesus respondeu assim: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Mateus 22, 36 a 39. Se você quer entender quais são os propósitos para um cristão, se você não tem muita clareza sobre quais são os seus propósitos, ou se você já tinha pensado sobre os seus propósitos, eu preciso que você entenda o seguinte: os propósitos de todo cristão são esses dois. Primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas, e em segundo lugar, amar ao próximo como a si mesmo. Quando a gente fala de propósito, a gente está falando de intenção, de finalidade, de objetivo, do porquê. Qual é o seu propósito? Quando a gente escuta essa pergunta, a gente está escutando: qual é o seu porquê? Qual é o seu porquê de viver? E aí quando a gente sofre com a pornografia, de repente a gente vai começar a se questionar: cara, qual que é o meu porquê mesmo? Talvez eu já tenha até me esquecido. A pornografia já me atrapalhou tanto que eu me perdi dos meus propósitos. Eu não faço a mínima ideia nem de quais são eles. O nosso propósito é o nosso porquê, é a nossa intenção, o nosso objetivo. E a forma da gente cumprir o nosso propósito, ela começa a ficar confusa quando a gente não tem clareza sobre qual é o nosso propósito. Se você quer cumprir os propósitos de Deus para a sua vida, você precisa primeiro ter clareza sobre quais são eles. Concorda ou não? Faz sentido ou não? Então a gente precisa entender quais são os propósitos, e a gente acabou de ver na palavra de Deus que são dois. Primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas, e segundo, amar ao próximo como a si mesmo. Quando a gente tem clareza sobre esse porquê de fazermos as coisas, aí nós vamos poder ter força, ter perseverança e ter clareza também para poder buscar o como
fazer essas coisas. E a gente vai ter liberdade para cumprir esses propósitos de várias e várias formas. Então, se você que está aqui comigo e de repente pensou que a pornografia estava acabando com os seus propósitos, eu preciso que você entenda que o propósito que você tem, que Deus tem para você, ele está bem vivo. Ele está bem vivo. A pornografia ainda não acabou com os propósitos que Deus tem para sua vida. Por quê? Porque eles são a razão de você existir. Amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. E isso pode acontecer de muitas e muitas maneiras. Pode ser sim por meio de missões em outros países, pode ser sim por meio de um ministério pastoral, pode ser sim por meio do seu trabalho numa igreja local. E também pode ser por meio da sua profissão, e também pode ser por meio da sua família, do seu cuidado, cuidado e amor com a sua família, por meio do seu serviço na sua igreja local, na sua sociedade da qual você faz parte. Em tudo o que nós vivemos, em tudo o que nós fazemos, nós temos a oportunidade de fazer com esse porquê, com essa clareza de propósito, que é para amar a Deus e para amar o meu próximo. Quando eu sirvo o meu próximo por meio da minha profissão, eu estou cumprindo os propósitos de Deus para a minha vida. Porque o propósito dele é que eu ame o meu próximo. Quando eu estou cuidando da minha família, eu estou vivendo os propósitos de Deus para a minha vida. Porque o chamado dele, o mandamento dele é para que eu ame meu próximo como a mim mesmo. Quando eu cuido da minha saúde, quando eu me protejo da pornografia, eu estou cumprindo o propósito de Deus da minha vida, amando ao meu próximo como a mim mesmo. Agora, diante dessa realidade, o problema fica difícil quando a pornografia está no meio da equação. E aí que entra a nossa segunda questão. Por que a pornografia é tão nociva a essa realidade? Agora que a gente tem clareza sobre quais são os propósitos de Deus para a nossa vida, nós podemos entender, cara, por que a pornografia está acabando com os propósitos de Deus na minha vida? Aí a gente precisa entender qual que é o contexto da pornografia. Como é que acontece? O que a pornografia faz na vida de um cristão que quer cumprir os propósitos de Deus na sua vida? Primeiro, ela domina. A pornografia domina, ela domina o nosso tempo. Você passa a perder tempo com a pornografia, acessando seus conteúdos. Você se torna escravo de continuar cada vez mais assistindo novos conteúdos, procurando novidade, procurando um conteúdo que vá satisfazer você, porque os outros conteúdos já não satisfazem mais. Então você é dominado pela pornografia em relação ao seu tempo. Você perde o seu tempo, o tempo escorre pelas suas mãos por causa da pornografia. A pornografia domina a sua mente. Ela começa a povoar os seus pensamentos, a povoar as suas fantasias, a sua imaginação. A pornografia começa a dominar o seu corpo, porque ela atua diretamente no seu sistema de recompensas, na forma como você sente o prazer. E assim a pornografia vai dominando cada parte da sua vida. Ela domina. Em segundo lugar, a pornografia desconecta. A pornografia domina e desconecta. Desconecta você de Deus. Por quê? Você queria servir a Ele, você queria cumprir os propósitos de Deus. Mas agora, por causa da pornografia, você sente culpa, você sente vergonha, você se sente afastado de Deus. De repente, você se sente envergonhado até mesmo de abrir a Bíblia. Até mesmo de pedir perdão a Deus, de orar a Deus. A pornografia nos desconecta de Deus. A pornografia nos desconecta do nosso próximo. As pesquisas mostram 56% dos casamentos acabam, tem um divórcio, 56% dos divórcios acontecem por causa da pornografia, como uma das razões principais. A pornografia nos desconecta de Deus, do nosso próximo, nas nossas amizades e também de nós mesmos. A pornografia nos desconecta de nós mesmos porque ela nos faz vestir máscaras. A pessoa que sofre com a pornografia, talvez você se identifique com isso, ela começa a vestir uma máscara, a vestir a máscara do bom cristão, a máscara do bom amigo, a máscara do bom trabalhador, e ela nunca se deixa conhecer por aquilo que está aqui dentro, porque ela tem vergonha, porque ela tem medo de ser vista por causa do seu
pecado por causa da pornografia. Ela nos domina, nos desconecta e a pornografia nos destrói. Domina, desconecta e destrói. Ela destrói a nossa fé, ela destrói o nosso foco, a nossa produtividade, ela destrói a nossa vivência do prazer, nem mesmo o prazer que é algo que Deus nos deu para ser desfrutado, nem isso a gente consegue mais desfrutar por causa da pornografia. Ela destrói a nossa alegria, ela destrói até mesmo a vida. A vida de pessoas que fazem parte da indústria pornográfica, a vida de nós mesmos que estamos sendo consumidos por causa dessa droga, desse anestésico venenoso que é a pornografia. Ou seja, ficou muito claro que nós temos um propósito que Deus nos deu, que é amar o nosso próximo e amar a Deus acima de todas as coisas. E nós não conseguimos fazer isso por causa da pornografia. Ela domina, desconecta e destrói. Em resumo, a pornografia é a antítese, é o contrário do amor. Ou a pornografia é a morte do amor. Grave essa frase na sua mente, no seu coração. A pornografia é a morte do amor. Ou seja, se o nosso propósito, lembra do propósito? O propósito que Deus nos deu de amar a Deus e amar ao próximo. Se o nosso propósito é amar, então a pornografia está justamente impedindo, está sendo um obstáculo para vivermos os propósitos de Deus na nossa vida, porque ela é a morte do amor. Faz sentido para você? Agora a grande questão é, como que a gente faz para reverter essa situação? Você tem os seus propósitos. Deus tem propósitos para a sua vida. Ele colocou opções, oportunidades na sua vida para você amar a Deus. Por meio da sua igreja local, por meio da comunhão com Ele na palavra, na oração. Ele deu oportunidades de você se conectar com Ele por causa do que Jesus fez por você. E Ele nos dá oportunidades de amar o nosso próximo como a nós mesmos. Por meio da sua profissão, por meio da sua família, por meio dos seus amigos, por meio das pessoas que estão ao seu redor, por meio até mesmo dos seus inimigos. Lembra que Jesus fala, ame os seus inimigos, inclusive? Deus nos dá muitas oportunidades para vivermos os propósitos que Ele tem para a nossa vida. E você tem propósitos que Deus deu para a sua vida. Agora, a pornografia tem impedido. Ela é muito nociva, essa realidade, porque ela é a morte do amor. Agora, como que a gente faz para reverter essa situação? Como que a gente abre caminho para experimentar uma vida realmente marcada pela liberdade, para cumprir os propósitos de Deus na nossa vida? O primeiro passo, se você quer cumprir os propósitos de Deus na sua vida, o primeiro passo é você ter a clareza sobre o seu porquê. Porque a gente está falando aqui de propósito, a gente está falando aqui de intenção, de porquê, de porquê existir. E agora nós precisamos pensar, por que eu quero me livrar da pornografia? Por que eu quero viver essa realidade de liberdade? Você já parou para pensar sobre isso? Sobre por que você quer parar de ver pornografia? Você já refletiu por pelo menos 20 minutos sobre o porquê que você quer parar de ver pornografia? Se você fizer esse exercício, se você sair dessa nossa live de hoje e fizer esse exercício durante 20 minutos, pensar por que eu quero parar de ver pornografia, e escrever isso e registrar, você vai se impressionar com a quantidade de razões que você mesmo vai encontrar. Porque a gente começa a lembrar. E você que está aqui comigo há algum tempo já tem conhecimento, já tem clareza, especialmente quem está com a gente na jornada livre da pornografia. Módulo 1 da jornada vai dar pra gente essa consciência. Quais são as razões por que eu quero parar de ver pornografia? Quando eu entendo que a pornografia é a morte do amor que eu posso ter ao meu próximo. Quando eu entendo que a pornografia é a morte do amor que eu tenho com Deus. Quando eu entendo que a pornografia me desconecta, me destrói, me domina. Quando eu entendo que a pornografia só traz males para minha vida, aí eu vou começar a ter clareza sobre o meu porquê. Vou ter clareza sobre o porquê. E assim, na hora da tentação, quando você estiver diante de uma tentação, você está com o celular na sua mão e
passa uma tentação na sua frente, um conteúdo sensual, se você tiver clareza sobre o seu porquê, aí você tem um combustível muito poderoso para sair dessa tentação. Porque você vai ter a certeza de que aquele conteúdo, ele é enganoso, ele está atraindo você para perder o seu tempo, para perder a sua vida, para perder a sua fé, para perder os seus relacionamentos. Ela está atraindo você para um lamaçal, o lamaçal da impureza. E ela quer prender você nesse lamaçal da impureza. Se você tem clareza sobre isso, você tem um combustível poderoso para dizer não para a tentação. E da mesma forma, no longo prazo. Se você quer permanecer livre da pornografia, da masturbação, dos conteúdos sensuais, ter clareza sobre o seu propósito, ou seja, sobre o seu porquê de parar de ver pornografia, vai ser um combustível poderoso para você se manter firme, mesmo diante das dificuldades. Mesmo quando você tiver dificuldade para identificar quais são os seus gatilhos. Poxa, eu não sei muito bem, eu não estou entendendo muito bem como que eu posso fazer isso, eu estou me esforçando. A gente vai ter clareza sobre o nosso porquê e aí isso vai trazer motivação para eu dar o próximo passo, para eu ser transparente e buscar ajuda e buscar refúgio para poder entender exatamente como que eu faço isso. Ou seja, diante de cada uma das tarefas que nós precisamos cumprir na missão de parar de ver pornografia, ter clareza sobre o nosso propósito, sobre o nosso porquê de fazer isso, vai ser um ingrediente muito poderoso para essa nossa caminhada. Então, meu desafio para você é que ao final dessa nossa live, você dedique pelo menos 20 minutos em silêncio, com um papel e uma caneta na mão e escreva por que você quer parar de ver pornografia, por que você quer se livrar desse inimigo. Essa clareza vai trazer poder para você nessa caminhada. Se você quiser, depois compartilha comigo, inclusive, vai ser muito legal ver o seu porquê. Agora, ok, Miguel, entendi. Tá ficando claro. Deus tem propósitos para minha vida, amar a Deus e amar o meu próximo. A pornografia destrói tudo isso porque ela é a morte do amor. Como é que eu faço para reverter isso? Começando pelo porquê. Começando pela definição do propósito. Vou me deter nisso, vou me dedicar a isso como um primeiro passo. Mas, se você quer realmente experimentar uma vida marcada pela liberdade, você precisa entender uma coisa. Uma coisa. A pornografia é a morte do amor, certo? Pornografia é a morte do amor. Mas a gente precisa se lembrar. O amor já morreu. O amor já morreu. Lembra? Lá na cruz. Lá na cruz, o amor já morreu. Ele já foi pregado na cruz. Ou seja, você não precisa mais realizar a morte do amor. Você não precisa mais ser dependente desse vício que causa a morte do amor, porque o amor já foi morto lá na cruz. Mas nós temos uma boa notícia. O amor ressuscitou. O amor ressuscitou e é esse amor, o amor verdadeiro, o amor de Jesus que deu a sua vida por nós em perdão para os nossos pecados, para você e eu que somos impuros, que matamos o amor a cada dia com a pornografia, com a masturbação. Esse amor ressuscitou e é esse amor que nos dá o perdão e nos dá o poder para poder seguir firmes nessa caminhada, não só aqui, não só no curto prazo, não só no hoje, porque por hoje eu não quero pecar, mas também para amanhã, mas para o longo prazo, para a minha vida inteira, porque eu quero uma vida inteira livre da pornografia, como também para a eternidade. Se você quer viver a liberdade no longuíssimo prazo, no prazo da eternidade, tenha essa certeza, o amor já morreu por você, já ressuscitou por você, tem amor e tem perdão para você. E é por isso que sempre que você se deparar com os propósitos de Deus e você pensar, cara, a pornografia está roubando os propósitos de Deus na minha vida. A pornografia está me afastando de viver aquilo que Ele tem para minha família, para minha profissão, para a minha igreja local, para o ministério que Deus tem me chamado. Sempre que você reconhecer que a pornografia está afastando você disso, lembre-se, o amor verdadeiro
que nos dá propósito, que nos dá perdão, que nos dá poder, está ao nosso lado, está ao seu lado a cada dia. E é Ele o maior interessado em ver os propósitos dele se cumprirem na sua vida. Amém? Amém? Gente, se você quer reverter essa situação, a gente precisa caminhar em liberdade e ter clareza sobre o nosso propósito. Agora, eu quero fazer um convite para você que está comigo aqui no Instagram, ou você que está ouvindo isso aqui na gravação em algum lugar, esse conteúdo. Se você quer dar o próximo passo nessa jornada para viver a liberdade no longo prazo, ter companhia, ter direcionamento, ter acompanhamento para esse desafio, quero convidar você a conhecer o nosso método completo, que é a Jornada Livre da Pornografia. Nosso curso completo, que está embasado naquilo que a ciência nos mostra, naquilo que a Bíblia nos diz, onde nós nos reunimos como um exército para combater a pornografia, com todo o conteúdo que você precisa, com todas as ferramentas, todos os materiais que você precisa para vivenciar a liberdade no longo prazo. O link, para quem está no Instagram, está no nosso perfil. Entra lá, você vai assistir um vídeo onde tem todos os detalhes para você entender exatamente como que funciona. E também, se você está vendo a gravação disso aqui em vídeo ou em podcast, na descrição desse conteúdo aqui você vai conferir o link para saber todos os detalhes sobre a Jornada Livre da Pornografia, o nosso curso completo, tá bom? Muito bem, muito obrigado a você que estava com a gente aqui nessa live 031 da Jornada Livre da Pornografia. Que Deus abençoe você para que você possa seguir firme nos propósitos de Deus na sua vida, combatendo a pornografia e vivendo a realidade para a qual Jesus lhe chamou, viver em liberdade. Esse é o nosso chamado. Que Deus te abençoe para que você possa viver livre da pornografia, livre para viver o verdadeiro amor. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.